Oi, tudo bem? Hoje quero falar de um livro que eu li este mês de agosto, acabei agora no início de setembro. Edmund White, o nome do livro é O Homem Casado. É uma literatura bem interessante, nova para mim. Eu não tinha lido nada desse escritor. De forma tocante, ele vai tratar da situação das pessoas infectadas por HIV, principalmente na década de 80. O livro se passa em 1989. É um contexto, então, em que a epidemia da AIDS estava muito forte, as pessoas morriam e muitas vezes tinham essa questão do preconceito, de saber para que rumo vai caminhar a humanidade, né? Será isso uma praga para castigo dos homossexuais, principalmente? A questão do grupo de risco, ou grupos de riscos que apareciam aqui, falavam muito disso, e enquanto que é uma falácia, né? O que existe é um comportamento de risco e não grupos de risco. Então o livro vai tratar da história de dois homens que se apaixonam. O Austin, que tem cerca de 49 anos, é um bon vivant da Paris daquele período, é um estudioso de mobiliário francês do século XVIII. E ele está escrevendo uma enciclopédia sobre estes assuntos. Ele também trabalha para uma revista, é um norte-americano que mora em Paris nessa década, nesse período. E ele tem uma vida sexual intensa, já teve vários amantes, tem HIV, mas está assintomático. Então o livro mostra esse primeiro personagem, é um personagem bondoso, que tem vários amigos, que faz banquetes para os seus amigos, jantares, e a maneira como o Edmund White descreve esses jantares, esses amigos, parece que você está lá convivendo com eles, participando da vida literária, da vida da Paris daquele período. Ele vai conhecer um homem casado chamado Julien. O Julian tem 27 anos, é bissexual, mente adoidado, casado com uma moça chamada Christine, e ele está em vias de separar-se dessa Christine. E os dois vão começar um relacionamento. O escritor vai colocando aos poucos como eles se aproximam, os momentos em que eles se encontram, e o Austin carregando esse estigma, né? Eu falo para ele que eu tenho essa doença ou não. Deixa eu mostrar antes aqui, gente, o livro em si, né? Ele é da editora Arx. Essa edição aqui tem tradução do Carlos Fontoura, é de 2002. E aqui tem uma foto do Edmund White. Não sei se dá para ver direito, né? Ele mora nos Estados Unidos, ele nasceu em Cincinnati. Em 1940 é professor de literatura e redação. Ele tem vários prêmios, como o Prêmio da Academia Nacional de Artes e Letras, recebido no ano de 83. Ele tem outros livros, que inclusive eu comprei aqui. Eu assisti o canal do Sidney, Mania de Livro. Foi lá que eu fiquei sabendo desse autor. Então ele tem uma biografia do Jean Genet, do Rimbaud, do Proust. Eu adquiri aquelas que eu pude em português, porque eu gostei demais da escrita deste autor. Então ele vai contar esse contexto para nós, do envolvimento dessas pessoas e as situações difíceis pelas quais eles passam, principalmente aí no final da década de 80, em que a AIDS eclodiu na Europa, né, de maneira forte. Claro que depois também na América, né, etc. A história do romance, como eu disse, se passa na década de 80, final da década, em 89, mas o livro foi publicado em 2000, chegando aqui no Brasil em 2002. Vamos lá, então, continuando a história, né? Esse homem casado é o Julian, que se envolve com o Austin. E o livro vai mostrar, então, as várias viagens deles. Ele descreve principalmente aí, os cenários por onde eles passam, tanto na França,
como também nos Estados Unidos, para onde eles mudam, porque o Austin recebe aí uma proposta como professor na Universidade de Providence, e lá ele vai trabalhar, mas isso não vai dar muito certo. A entrada do Julian também nos Estados Unidos, primeira vez, é interditada. Então tem todas essas questões que o livro vai colocando para a gente. Depois o Julian consegue ir para os Estados Unidos, para o Canadá também. Então esses cenários aí são muito bem descritos. As viagens, como eu falei, e o relacionamento dos dois que vão assim crescendo, né? Aos poucos eles vão começando esse relacionamento com as suas diferenças. O Julian detesta os amigos do Austin. O Austin tem amigos super intelectuais, super interessantes, e o Julian detesta, critica. Lá na América, né, ele arruma um cachorro chamado Ajax, que é um personagem interessante, né? Diz que a capa do livro, como diz o Sidney Grass, a capa do livro, na edição americana, tem esse cachorro com o Julian. Então ele critica muitos amigos e é irredutível em algumas questões, mente, porque depois que o Julian vai acontecer algo com ele, que eu vou contar mais pro final, vou contar o final do livro, é que o Austin vai descobrir quem era o Julian, né? Quem é o Julian. O Julian também começa a ficar doente, gente. E é interessante isso, né? Porque o Austin vai ficar num complexo de culpa, né? Será que foi eu que passei para ele alguma doença? Até que descobrem que ele é soropositivo também. Então nós temos a decadência do Julian. E ele pensava que ele, que tem 20 e tantos anos, ia cuidar do Austin. Mas é o Austin que está cuidando do Julian. O Austin tinha um namorado antigo chamado Peter. E esse namorado também está muito doente, mora agora nos Estados Unidos. O Austin detesta esse namorado. Tem uma amiga muito bonita chamada Josephine. Ele também critica essa moça, critica a maneira dela falar, etc. Então esse confronto ele vai se intensificando à medida que o livro transcorre. São mais de 400 páginas, mas isso é rápido, você lê bem rápido. É um livro muito bem escrito. E aí então o livro fixa nesse relacionamento conturbado e ao mesmo tempo trágico, e os momentos de descrição eu coloquei aqui, olha, das pequenas coisas da vida, das viagens, da natureza, do cheiro das coisas, da paisagem. Isso torna um livro muito interessante para a gente aproveitar a vida, o agora. Agora eu vou continuar. Quem quiser ler o livro sem saber o final, pare por aqui, depois você pegue, continue, né, nesse pequeno vídeo falando sobre esse livro. Se você não se importa com o final do livro, então siga. Eu acho que não faz diferença. Eu não sabia o final. Eu deixei para ver o vídeo do Sidney depois, mas eu continuei aí, terminei a leitura e fui assistir o vídeo dele. Muitas coisas daqui eu peguei do vídeo do Sidney, que é um canal muito legal, gente. Mania de livro. Então, assim, o livro é pesado em vários momentos. Eles voltam depois da estadia nos Estados Unidos para a França. E o Julian começa a ficar muito doente. Aliás, ele já começa a ficar doente lá nos Estados Unidos, etc. Então, assim, a gente acompanha a erosão do corpo do Julian, erosão física, psicológica. Nós acompanhamos também a decadência dele, né? Isso é descrito assim em cenas, em momentos em hospitais, e sabe, umas coisas assim que chocam o leitor. Quando ele urina nas roupas, sabe? Nossa! E ele quer fazer uma viagem para o Marrocos, porque ele havia morado na Etiópia, na África. Antes, quando ele conheceu a Christine, ele teve também uma namorada chamada Sarah,
mora nos Estados Unidos. Então ele quer fazer uma viagem bem doente de férias com o Austin. Eles vão. E é lá no Marrocos que ele vai começar assim a entrar mesmo na fase final da vida. E ele vai morrer lá no Marrocos, gente. Uma cena impressionante. Você acompanhar essa morte, os momentos que antecedem, sabe? Ele vai ficando doente no meio do deserto, não tem um hospital adequado, ele chama uma ambulância. Gente, é uma aflição. Você vai sentindo toda a aflição do Austin vendo o Julian partir, morrer. Ele morre à noite, assim, no outro dia cedo, o Austin vê ele morto, né? É uma cena impressionante. Então você vê que o Austin é uma pessoa muito legal, muito boa. Ele tem o HIV, ele é sintomático, mas ele ajuda aquele Julian, mesmo com as chatices dele, com as implicâncias. Ele fica muitas vezes com um sentimento de culpa, né? Será que aquele dia eu não poderia ter sido mais amável com ele? Tomei partido do motorista da ambulância quando o pneu furou e não fiquei do lado do, do Julian reclamando que estava na ambulância, tiveram que andar a noite inteira. Quando também estava machucando as costas dele na ambulância. Então ele ficava carregando isso na cabeça. Eu até pensei que ele ia suicidar depois da morte do Julian. Aí o corpo do Julian só depois é transladado, depois de muitos dias ou meses, não sei, para a França. Então tem tudo isso. Eles cremam o Julian, enterram lá as cinzas no Père Lachaise, que o Julian havia escolhido junto com uma amiga do Austin, um lugar, um vaso, né, onde ele queria ficar as suas cinzas e etc. Então é um livro lúcido, sabe? Levam a gente a refletir sobre muitas situações, sobre doença, sobre resiliência, confronto com a vida, com a morte, sobre verdade, sobre aproveitar a vida, a beleza das pequenas coisas, sobre o amor. Então tudo isso aparece no livro. Tem uma metáfora que o Sidney destacou e eu não tinha pensado nela. O Austin, como ele tem o HIV, mas ele não manifestou a doença, ele fala que ele sente como se ele estivesse numa caverna com uma loba acariciando ele. Ela tá com a pata no peito dele, ele sente o bafo da loba e ela tá ali, toda amável. Então, de repente, ela pode ficar nervosa e comê-lo, né? Então ele pensa assim da AIDS, né? Aquela coisa, aquela loba que tá ali, enquanto ele está vivo, tendo esse tempo para viver, ela tá ali acariciando, né? Mas de repente ela pode se tornar uma fera terrível. Claro que naquela época, mesmo nos anos 2000 aqui, não tinha todo o contexto de hoje, das questões que a pessoa não morre porque tem HIV, né? A pessoa tem tratamento, graças a Deus está tudo evoluindo para cura mesmo, né? E tem essa questão de a pessoa pode ter a doença, mas mesmo se ela faz relação com o outro, sem camisinha, ela pode, né, não transmitir. Então existe essa questão também, né? A pessoa pode, há uns 5 anos para cá, né, não transmitir o HIV. Tem um nome próprio para isso. Mas claro que o ideal, né, gente, é sempre usar preservativo nas relações. Né? Não estou aqui proclamando que tem que se fazer sem camisinha. Não estou falando isso, né? É só uma questão assim de saúde que leva a gente a pensar. Né? O HIV existe, é problemática essa situação. A pessoa tem que se cuidar, né, para evitar qualquer situação de risco. Mas o livro vai mostrar aqui o Austin passando por esses confrontos internos, né? Passando por essas situações difíceis e ao mesmo tempo com a lucidez tremenda, com um senso de responsabilidade, de amor pelo outro. Isso é muito interessante no livro, de respeito. É um livro assim que quebra preconceitos, barreiras, né? Mesmo eu aqui falando deste livro para vocês, é um livro que leva a gente a pensar numa situação humana, uma situação que pode ser comum a pessoas bem próximas de nós, né? Então aqui o livro
tem uma questão muito forte assim dos diálogos, né, do cuidado com os diálogos, com as situações, com a descrição de pessoas e lugares. No final, gente, depois passam meses, quase um ano da morte do Julian, o Austen ele começa novamente a encontrar alguns amigos e ele faz um amigo chamado George e ele quer fazer uma última visita ao antigo amante dele, o Peter, que mora nos Estados Unidos. Então ele convida esse George para ir com ele, para alegrar a viagem, né, para ser uma viagem assim de esperança para o Peter. Ele sabe que é a última vez que ele vai ver o Peter. Só que o George se demonstra uma pessoa egoísta também, né, uma pessoa que não liga para os amigos do Austin, para o Peter principalmente, sabe que só pensa nos seus prazeres. Então a viagem foi um fracasso. E, e na volta, o livro termina assim, de repente, o Austin e esse George conversando no aeroporto e depois o Austin falando para ele, né? Você se demonstrou uma pessoa egoísta, fria, não foi aquilo que a gente pensou que você seria nessa viagem, né? Um companheiro, um amigo, também para o Peter, que está nas últimas, vamos dizer assim. E o livro termina com os dois no avião e, e o George começa a chorar e abraça o peito do Austin, né? E o autor descreve os cabelos loiros, encaracolados do George no peito de Austin. Seria um sinal de esperança, né? Que aquela é uma nova aventura de amor, que aquele moço vai se transformar, se tornar uma pessoa melhor, vai ser um amigo, um amor aí na vida do Austin. E pensando isso, talvez um toque de esperança. Foi um livro muito interessante para mim, né? Eu nunca tinha lido esse tipo de literatura, gostei muito do livro. Eu indico, né, para a gente pensar no outro, nas situações, né, da vida e principalmente nas questões assim que envolvem, né, pessoas que necessitam de cuidado, de amor, né, pessoas que muitas vezes estão bem próximas de nós. Então é isso. Um abraço e até mais.